Quinto dia de Francisco em terras canadenses. O Santo Padre chegou na tarde de ontem, quarta-feira, à cidade de Quebec, proveniente de Edmonton, primeira parte da sua peregrinação penitencial, como definiu a sua viagem ao Canadá. A cerimônia de boas-vindas teve lugar na cidadela de Quebec. O primeiro encontro foi com a governadora-geral do Canadá, senhora Mary May Simon. Após a visita de cortesia, no mesmo local, o encontro com o primeiro-ministro canadense, senhor Justin Trudeau, e com as autoridades civis, representantes das populações indígenas e com o corpo diplomático. Francisco fez então seu primeiro discurso em Quebec, recordando, entre outras coisas, as políticas de assimilação e alforria, incluindo também o sistema escolar residencial, que prejudicou muitas famílias indígenas, minando a sua língua, cultura e visão de mundo. Naquele deplorável sistema, disse Francisco, promovido pelas autoridades governamentais da época, que separou tantas crianças das suas famílias, estiveram envolvidas várias instituições católicas locais. O Papa, então, exprimiu vergonha e pesar por isso e, juntamente com os bispos deste país, renovou o seu pedido de perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas. Entretanto, foi às Primeiras Nações a quem o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, dirigiu o seu discurso no encontro do Papa com as autoridades civis, os representantes das nações indígenas e o corpo diplomático no país. Palavras a eles de gratidão por nos acolherem, disse, no seu território tradicional e de tratados. Ao Papa, o apreço pela sincera vontade demonstrada durante as muitas conversações de compreender, fazer o bem e reparar. Todos concordamos, disse o primeiro-ministro, que o sistema de escolas residenciais tentou assimilar as crianças indígenas. Trudeau retomou as palavras do Papa e sublinhou que pedir perdão não é o fim da questão, é um ponto de partida, um primeiro passo. As primeiras palavras de gratidão da governadora-geral Mary May Simon, a primeira líder indígena a ocupar este cargo, também foram para as primeiras nações que ocupam o território há milênios. Onde quer que você esteja no Canadá, disse ela, você está em terra indígena e é importante reconhecer isso. Os povos indígenas continuam a mostrar ao mundo que, apesar dos desafios que possam enfrentar, irão fazê-lo com dignidade e determinação. Foram eles que trabalharam, esperaram e rezaram por um pedido de desculpas dentro das terras indígenas do Canadá. Os seus esforços, concluiu, coragem e resiliência fazem do Canadá uma nação mais forte. A cidade de Quebec, que recebe o Papa, é a capital da província de mesmo nome. É a segunda cidade mais populosa do leste do Canadá, depois de Montreal. Foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. Nesta quinta-feira, o primeiro compromisso de Francisco é a celebração da Santa Missa no Santuário de Santana de Beaupré. Cerca de 70% dos fiéis que participarão da celebração no interior da Basílica e fora dela são indígenas. A celebração será em francês e latim. O santuário se encontra a cerca de 30 quilômetros da cidade de Quebec e é o mais antigo lugar de peregrinação da América do Norte. A igreja, declarada Santuário Nacional, acolhe quase 1 milhão de visitantes todos os anos. Dedicada a Santana, patrona da província canadense, a primeira igreja foi construída em 1658 para acolher uma estátua milagrosa da santa e depois ampliada e reconstruída várias vezes. Em 1922, o edifício foi destruído por um incêndio e a construção da atual estrutura teve início nos anos 20 do século passado, seguindo um projeto do arquiteto francês Maxime Roussin. Foi oficialmente consagrado em 1976 pelo cardeal Maurice Roy. Segundo narra a história, um dos primeiros construtores da igreja no século XVII ficou gravemente doente. Ao final da construção, ficou curado e voltou a caminhar sem muletas. E imediatamente, para os agricultores locais e os indígenas convertidos, a basílica tornou-se meta de peregrinação e lugar de curas milagrosas. Muitos visitantes hoje comemoram este milagre deixando uma muleta na porta de entrada da igreja. Segundo o reitor do santuário, o padre redentorista Scott Katzenberger, falando à Rádio Vaticano, Vatican News, foram feitos muitos preparativos nas últimas semanas, acrescentando que tiveram cerca de 2 meses para preparar a visita. Estamos muito felizes por acolher o Santo Padre aqui no santuário, disse ele. Será uma bênção para nós.
A última vez que o santuário recebeu a visita do sucessor de Pedro foi em 1984 com o Papa João Paulo II. Mas esta será a primeira vez que o Papa celebrará a missa na Basílica. Quando João Paulo II visitou a Basílica em 84, ele foi rezar diante da estátua milagrosa de Sant'Anna. Mas desta vez, o Papa Francisco celebrará a missa e trará uma mensagem de reconciliação para oferecer aos povos indígenas. Após a celebração da missa no Santuário de Sant'Anna, o Papa Francisco, no final da tarde, às 17h15, hora local, presidirá a oração das vésperas junto com os bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais reunidos na Catedral de Quebec. Ali o pontífice fará uma homilia e se deterá em oração diante do túmulo de São Francisco de Laval, o primeiro bispo da cidade. Foi aqui que São João Paulo II iniciou a sua visita pastoral ao país em 1984. Nós conversamos com o reitor da Catedral, padre Jimmy Rodrigues, que também afirmou que se prepararam muito para ouvir o Papa Francisco, porque a sua presença, disse ele, é um momento forte. Será um passo de comunhão com as primeiras nações, maior, mais profundo. Penso que a visita do Papa, concluiu, irá ajudar-nos a criar mais espaço para acolher a palavra de Deus. De Quebec, Canadá, para a Rádio Vaticano, Silvana José.